Salve, salve, meu povo, que vai fazer o concurso do Banese, professor Diogo Xavier na área, para mais uma aula, hoje abordando conhecimentos do estado de Sergipe. E essa aula aqui está sendo colocada no YouTube para também servir como, para vocês terem uma ideia como é que a gente trabalha, né? Para vocês também terem uma provinha de como é esse curso que vai detonar a SES Gran Rio, tá certo? Então você que quer assistir essa aula aqui, que com certeza ajuda na sua preparação, aqui na descrição tem o link para você adquirir esse material completinho, que tem as minhas aulas, mas tem aula de todos os conteúdos para essa prova do Banese, tá certo? Que está cada vez mais se aproximando. Já estamos chegando aí na metade de fevereiro, certo? Daqui a pouco vem a prova de vocês, beleza, meu povo? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Diogo Xavier, dou aula da parte de História e Geografia de Sergipe, que aborda toda essa região, aí toda essa parte do edital de conhecimentos gerais, que é de conhecimentos do estado de Sergipe, beleza? Vamos para a nossa aula. A dinâmica aqui eu passo o conteúdo através dos slides e logo depois passo para as questões que são fundamentais a gente resolver questões para conseguir fazer uma boa prova, beleza? Então, deixa eu jogar aqui o slide na tela e aí eu organizei essa aula o seguinte, eu vou abordar esse primeiro tópico trabalhando sobre a localização de Sergipe no contexto nacional e regional brasileiro. Depois eu falo de outros dois tópicos da geografia de Sergipe. Por quê? A parte da história de Sergipe a gente já trabalhou, beleza? Então, quando a gente pensa em Sergipe, a gente tem que entender a sua localização geográfica, certo? Então, Sergipe é um estado do Nordeste brasileiro, certo? Sergipe é um estado que faz fronteira com Alagoas, faz fronteira com a Bahia também. Então, é um estado que é novo se a gente olhar que Sergipe foi um estado que ganhou a sua independência em 1820. Então, ele é recente em sua instituição enquanto estado. No entanto, a sua colonização, a sua presença no território brasileiro e as suas características, elas remontam ao século XVI, ao comecinho da nossa colonização, ok? Então a gente precisa entender isso e as suas diversas particularidades no território brasileiro, tá certo? Então, quando a banca coloca isso no edital de vocês, ela quer que você compreenda essa relação de uma formação de Sergipe, onde ele se localiza na região Nordeste, ok? Então, Sergipe tem como característica ser um estado ainda pequeno, certo? Então, ele tem a sua importância, mas ele é um estado pequeno. Ele é o menor estado em dimensão territorial do Brasil, tá certo? Isso é uma característica que é muito ressaltada. Pode ser que isso caia na prova. Eu não acredito na banca de vocês, né, na SES Gran Rio, colocando questões tão objetivas. Mas possa ser que cobre. Então, grava essas duas informações aí sobre Sergipe. É o menor estado em dimensão territorial e é o menos populoso da região Nordeste, tá certo? Então, ele é bem menos populoso na região Nordeste, menos populoso na região Nordeste. Então, é um estado pequeno, diminuto, que ele não vai ter como é que eu poderia dizer? Um tamanho do que vai ser o estado da Bahia, por exemplo, né? Mas, mesmo assim, dentro dele, você tem grandes riquezas minerais, que a gente abordou com profundidade na aula passada, mas é importante a gente entender que toda essa parte, tanto da cana-de-açúcar como da pecuária, que a gente já falou, mas do petróleo, do gás natural, do calcário, tudo isso tem uma dimensão importante no estado de Sergipe nesse processo, ok? Isso também a gente precisa entender que existe uma possibilidade de desenvolvimento, fortalecer o desenvolvimento da região a partir da extração de bens minerais e naturais. Então, vamos lá. O petróleo e gás de Sergipe, eles têm uma possibilidade de desenvolver aquela região. Nós sabemos que existem locais pequenos no mundo que se desenvolveram a partir do petróleo e do gás. Vou dar um exemplo, o Catar, que recebeu a última Copa do Mundo. É um local muito pequeno, localizado ali no Oriente Médio, mas que por conta da extração de gás natural, inclusive muito mais do que o petróleo, tem recursos quase que infindáveis, certo? Inclusive com a capacidade de trazer uma Copa do Mundo fazendo o estádio de futebol com ar-condicionado.
certo? Então, é isso que a gente se entender que existe uma possibilidade de desenvolvimento dessa região, tá certo? E Sergipe é um estado que tem um potencial turístico muito importante, porque a região Nordeste, e aí essa localização de Sergipe, ela é muito importante. Eu peguei essa gripezinha aí dos últimos dias e acaba que eu estou corizando um pouquinho, mas a voz está funcionando normalmente, né? Que é o que importa. E à distância você não tem como pegar a gripe também do professor, tá vendo? Coisas boas da aula online. Então, o Sergipe ele tem uma localização porque o Nordeste brasileiro ele tem um grande potencial turístico que tem a ver com as suas praias. Não somente as suas praias, mas muito fortemente o seu litoral. Sergipe tem um lindo litoral. Sergipe tem uma possibilidade de exploração desse viés que está aí presente. Então, essa lógica, Sergipe precisa explorar muito mais, tá certo? Então, Sergipe explora, mas pode explorar muito mais em vias de quê? Fazendo uma associação com os outros locais do Nordeste. Então, quando a gente fala da sua localização, a gente também fala de potencial. Sergipe tem um potencial turístico ainda não explorado e um potencial de rede de negócios, uma rede de comunicações com os outros lugares do Nordeste, que pode acontecer tanto do seu litoral, que é o mais populoso, né, a região mais populosa do estado, que tem mais bens e serviços, como também com o seu interior, que aí é uma região que sofre ainda mais com a chegada, com a falta, né, da chegada dos avanços tecnológicos para a sua região, ok? Então, essa localização, ela é bem importante para a gente conseguir pensar como o estado de Sergipe pode se localizar no momento. E aí a gente tem a predominância do trabalho no terceiro setor. A gente abordou um pouco disso na última aula, quando a gente falou sobre as características econômicas de Sergipe, mas é importante a gente destacar isso. Sergipe não é um estado que tem uma forte industrialização, então a boa parte da economia sergipana está voltada para o terceiro setor, que é o quê? Bens e serviços. Então, o que movimenta uma grande cidade? O shopping, a escola, o comércio, isso emprega, isso gera uma cadeia de serviços, essa palavra é muito utilizada, uma cadeia de serviços, porque se eu tenho mercado, eu tenho o caixa do supermercado, mas eu também tenho o motorista do ônibus que vai levar o empregado, eu tenho o motorista do caminhão que vai levar o bem, que vai abastecer a prateleira do supermercado. Entende isso? Então, essa cadeia, ela alimenta as grandes cidades. Isso é importante você lembrar também nesse momento para a sua prova, ok? E aí, a gente vem para um ponto importante do edital de vocês, que é a dinâmica populacional. Então, vamos compreender isso aqui. Primeiro, eu trouxe esse mapinha que traz as cidades que têm a maior população do estado de Sergipe. Então, dê uma olhada nisso aí, que a gente consegue observar a densidade demográfica. O que é isso? Quais são as cidades que têm maior população e as cidades que têm menor população, ok? Então, obviamente, que a cidade que tem mais de 600 mil habitantes ali é Aracaju, tá certo? Então, a capital do estado, que inclusive concentra boa parte da população, está ali presente. E a gente consegue ver que em vários territórios a densidade populacional é muito pequena. Isso é importante para a gente destacar essa localidade. E onde a gente vai ter a maior concentração de população vai ser justamente na região metropolitana de Aracaju. As 4 cidades que compõem a região metropolitana de Aracaju, que tem essa conformação nesse momento, tá certo? Então, esses mapinhas, eles ajudam a gente a entender isso. Eles ajudam a gente a compreender a distribuição. Logo, para a gente entender uma coisa. A distribuição populacional em Sergipe, ela não é igualitária. E ela não foi uma coisa pensada e organizada. Ela vai acontecer pela dinâmica populacional que surge com as necessidades históricas. E a gente vai estudar um pouquinho isso. Mas outra coisa importante, ela aconteceu, mas ela também continua acontecendo.
Não é uma coisa estanque, parada no tempo, uma coisa que não tem continuidade. Ela sim tem continuidade. E a depender das mudanças históricas, ela pode continuar acontecendo. Beleza? Isso é importante para a sua prova. E aí, quem produz esses dados? A Universidade Federal de Sergipe. Boa parte deles, né? IBGE, muito forte. E depois, a Universidade Federal de Sergipe, ela tem um papel importantíssimo na formulação de políticas públicas e, sobretudo, de dados, né? Ela produz muito mais os dados que vão alimentar os governos para a execução dos serviços públicos, certo? Então, vamos lá. Sobre essa dinâmica populacional em Sergipe. É um estado que tem 2,2 milhões de habitantes. Ou seja, é um estado com a baixa população, certo? Uma população que não é muito grande nesse momento. E aí a gente vem para uma coisa, que é o crescimento populacional. No último censo, Sergipe cresceu 7%, vamos arredondar, 7%, que é a maior taxa do Nordeste. Aí você pode pensar assim, poxa, então Sergipe está crescendo muito, não é? Não. Sergipe teve o menor crescimento desde 1897. O que significa isso? Que já é uma questão atual que a gente precisa trabalhar um bocado. O nosso país, e mais especificamente o estado de Sergipe, também faz parte desse processo, apesar de ter um crescimento populacional. É um país que já olha a mudança etária. O que significa isso? Eu tenho um país que está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo rapidamente. Não acontece do dia para a noite, mas é rápido, tá certo? O Brasil está envelhecendo e diminuindo a sua taxa de natalidade. Isso acontece para a gente entender a pirâmide etária do Brasil. O que é isso? Vamos lá. Até a década de 80, 90, o Brasil era um país que tinha muitas crianças, jovens e adolescentes. Então, a base da pirâmide ela é gigante. E tem pouquíssimos velhos. A nossa expectativa de vida ela é pequena. Isso está se modificando. Cada vez mais nós temos pessoas mais velhas, mais idosos no nosso país e a taxa de natalidade tem diminuído. É você observar, por exemplo, que seu avô, sua avó tiveram 10 filhos. Seu pai e sua mãe tiveram 2 filhos. 3 filhos, talvez. Você tem 1 filho, 2 filhos. Muita gente faz a escolha de não ter filho. Também é uma possibilidade. Muita gente também adia o sonho de ter filho. Tem muitos de vocês que estão assim, quando eu passar no concurso do Banese, aí eu me organizo para casar e ter filho. Não é assim? Tem gente que está assim. Quando eu passar no concurso, quando eu tiver a minha estabilidade, aí sim eu caso e tenho filho. As pessoas têm essa organização familiar que até as gerações passadas não acontecia. Não era uma coisa presente você demorar tanto a ter filho. Até a década de 80, a mulher com 25 anos não tendo filho, não ia ter filho nunca mais. Hoje em dia é comum. A gente vê mulheres com 35, 37 anos tendo filhos. Normal. Por quê? Porque isso é uma modificação. Então, uma questão que eu quero que você pense para a sua prova é a modificação da pirâmide etária do Brasil. Nós temos um país que está envelhecendo. Isso modifica em quê, professor? Nós temos cada vez menos pessoas na população economicamente ativa. O Brasil hoje é um país muito concentrado em adultos, viu? O Brasil nunca teve tantos adultos. Por isso, professor, que tem tanta gente fazendo concurso e o concurso está tão difícil. Exatamente. Porque nós temos muita gente na fase, na época do trabalho. Nós temos muito isso. É por isso também que a gente tem uma mudança nas leis de aposentadoria, reforma da Previdência. Exatamente. Porque antigamente nós tínhamos 7 pessoas, estudar 10, 7 ou 6, 7 pessoas trabalhando para um aposentado. Hoje em dia esse número caiu para 3. Porque as pessoas têm vivido muito mais e têm menos filhos. Percebe como essa mudança ela gera uma série de transformações
na nossa sociedade? Então, é isso que você deve observar. É isso que você precisa entender para a sua prova. Tranquilo, meu povo? Essa relação, ela é importante quando você vai pensar justamente a mudança etária do nosso país. Beleza? Mais uma pausa para água. E aí, é importante dizer, Aracaju concentra 27% da população. Então, das capitais que eu conheço, dei uma estudada, é a que tem a maior concentração. Certo? Parece que só perde para Macapá. Mas ainda assim parece que fica na frente de Macapá na densidade populacional, na concentração. Então, veja só, a gente estudou essa ideia de que do crescimento pequeno, crescimento diminuto. Aí, a lógica, voltando só um minuto assim. Aracaju ainda cresce a população mais do que o Nordeste. Só que essa taxa ainda não é suficiente para fazer o estado crescer em grande quantidade. Tá certo? Então, cresce, mas não é um crescimento absurdo. Ok? O estado de Sergipe. Aracaju concentra 27%. Então, mais de um quarto da população, né, está localizada ali. A população está localizada nesse lugar, num determinado território. Nos outros territórios, a gente vai tendo cidades intermediárias que vão ajudando a organizar esses setores. Mas ainda, essa concentração concentra tudo aquilo que a gente falou de uma possibilidade, né, da concentração do setor de serviços, terceiro setor, enfim, e por aí vai, tá certo? Isso tem acontecido no estado de Sergipe. E a densidade demográfica é superior, na verdade fica ali na casa dos 100 habitantes por quilômetro quadrado, que é mais ou menos uma base, certo? Uma base do Brasil, ok? 100 habitantes por quilômetro quadrado. Menos do que isso, a gente já tem estados que são muito pouco populosos, como é o caso, por exemplo, do Amazonas, que é um estado gigantesco e não tem uma população condizente com isso. Já a densidade populacional lá é muito pequena, mas também a gente sabe que boa parte do território dos estados do norte são de mata virgem, mata fechada e também rios, né? Uma quantidade de rios muito grande, que é um caso de Sergipe também. Então a gente fala que Sergipe não é um estado muito densamente povoado, mas a gente sabe que Sergipe tem um território muito entrecortado pela presença de rios. Tá? Então ele tem um estado que tem uma presença de rios muito forte. No Rio, obviamente, as pessoas não vão morar. Então é um estado que muitos locais desses que a gente viu ali, por exemplo, que são pouco povoados, é a presença do Rio São Francisco. Certo? Então, isso é para a gente entender também as dinâmicas locais, ok? E aí a gente vem entender agora um processo que acontece historicamente, que aconteceu historicamente no Nordeste, que a gente precisa entender, que é o êxodo rural. E aqui eu vou me deter um pouco mais para falar com vocês sobre isso. Vamos lá, vê só. O que foi o êxodo rural e por que isso é importante? Para a gente entender a dinâmica populacional do estado de Sergipe como um todo, para a gente conseguir entender justamente esse processo que a gente está vivenciando. Então, para a gente entender o Nordeste, nós precisamos compreender o seguinte, vê só. O Nordeste brasileiro, ele foi durante séculos o centro econômico do Brasil, ok? Só que, ao decorrer do tempo, o Nordeste ele foi se formando de maneira a uma presença muito forte da sua população no campo. E esse campo, ele nunca foi pensado, organizado e distribuído de maneira equânime a ponto de permitir que a população que lá habita tenha boas condições de vida. Por que isso é importante da gente pensar? Nós ainda temos uma boa parte da população nordestina que vive no campo, nas áreas rurais. Isso é uma coisa também importante para a gente pensar. Porque a gente não pode falar como se a vida do sertanejo fosse uma coisa que acabou. Ela segue existindo. Ela ainda está lá. Ela é presente. O que acontece é que nós temos uma
uma presença sertaneja forte, mas ela diminuiu drasticamente ao longo dos anos. E o que aconteceu? O Brasil ele vai entrar na República ali no século XX. E aí começa o período das oligarquias no sertão nordestino, que está tão marcado por isso, pela presença do coronel, pela presença o sertanejo ele está ao Deus dará. Isso está acontecendo no Nordeste brasileiro, no sertão nordestino de maneira geral. E a vida deles é de um produtor rural que tem basicamente apenas a sua terra de subsistência. Isto é uma condição objetiva do campo. Nunca foi pensado uma distribuição de terra que permitisse à população viver onde ela produz a sua terra. Não. Sempre foi um camponês que tem pouco, o pouco que não tem incentivo, basicamente, o pouco que produz ainda tem que dar uma parte para o dono daquela terra. E aí começa um processo nos anos, sobretudo nos anos 40, 50, mas isso se intensifica em todo esse processo, tá? É um processo longo, que vai ser o quê? A saída do campo para a cidade. A este movimento, e eu vou chamar de movimento porque ele foi longo, porque ele levou boa parte da população do campo para a cidade, que é o êxodo rural. Êxodo, minha gente, obviamente ele está retomando ali a parte da Bíblia, né? Quando ele vai falar desse êxodo, as pessoas saindo do campo para a cidade. O Brasil era um país extremamente rural. Era um país que as pessoas viviam no campo. A urbanização do Brasil, ela vai existir de fato a partir dos anos 50, quando a população vai sair do campo para a cidade. É óbvio que já existiam as cidades. Já existiam. Mas a maior parte da população vivia ainda na área rural. E essa saída do campo para a cidade, ela se dá de variadas formas. Isso é importante dizer. O mais famoso, que nós lembramos que está no mítico, é o retirante. Então, é a pessoa que sai, como está na imagem aí, certo? O retirante. Ele sai, como dizia Luiz Gonzaga, né? Quando eu deixei seu moço, a malota era quando eu deixei o sertão seu moço, a malota era um saco, o cadeado era um nó. Veja, a mala é um saco. E o cadeado é um nó. É a única coisa que você tem. Levar farinha, rapadura e mandioca. Você levava isso. E ia-se embora num pau de arara, pedindo carona para um local onde você pudesse sobreviver. Era isso que acontecia. Onde a pessoa pudesse minimamente sobreviver. Está existindo naquele lugar. Ia com seus filhos para a cidade grande. Que cidade grande era essa? Isso é muito importante. Os nordestinos, os retirantes, os sertanejos, eles vão ocupar principalmente São Paulo, Rio de Janeiro. Nessas duas cidades, a presença dos nordestinos, ela moldou os territórios. Um exemplo grande disso que nós temos é a Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Mas nós precisamos ter certeza que boa parte das pessoas que ocuparam São Paulo e Rio de Janeiro são nordestinos. Ocuparam principalmente para trabalhar, ocuparam o setor industrial. Olha o que foi o ABC paulista. As fábricas, boa parte dos que ali habitavam eram nordestinos. As pessoas saíam daqui porque não havia condições de vida, iam para São Paulo, faziam um curso e tornava-se um trabalhador industrial. Ia ter uma vida muito melhor. Essa foi a saída de muitos nordestinos. Então, São Paulo e Rio de Janeiro, essa é uma saída. Segundo lugar, Brasília. A construção de Brasília vai existir nesse momento também, que é relevante para a gente entender esse processo. Os nordestinos que saem para Brasília são chamados de candangos. Certo? São chamados de candangos. No Rio e São Paulo são chamados de pau de arara. Tá? E na capital,
é o quarto destino que a gente pode dizer. Eles saem do interior e vêm para a capital. Então, Aracaju é terra de muitas pessoas que saíram do campo para a cidade. As pessoas vieram, de fato, retiradas. Vieram do campo para a cidade. E aqui construíram suas famílias. Agora vem a questão. Isso aconteceu de maneira ordenada ou desordenada? Isto acontece de maneira desordenada. Não acontece com um planejamento urbano. Olha, viu, porque não vieram 100 pessoas, 200 pessoas. Vieram na casa dos milhares, das centenas dos milhares, para ocupar todos esses territórios. Certo? Isso acontece de maneira desordenada e essa população vai ocupar os piores postos de trabalho e os piores locais na cidade. Então, a dinâmica urbana dos grandes centros é muito moldada por esse êxodo rural. E a partir disso, nós temos essa localização. Isso modifica a nossa vida até hoje, professor? É obviamente. Porque quando nós pensamos na organização das cidades, nós temos que pensar que quem ocupa as periferias, em geral, são as pessoas que vieram desses territórios. Obviamente, nós vemos um país que viu as marcas da escravidão. Então, boa parte da população que era escravizada, que continuou nas cidades, que ocupou os bairros periféricos, que ocupou os piores locais, que, em boa medida, ocupou os centros urbanos e depois foram expulsos. E quando são expulsos dos centros urbanos, eles vão para as periferias, isso acontece também, ok? Mas esse êxodo rural, ele é crucial para a gente conseguir entender o que foi esse período da história do Brasil. Como é que esse momento da história do Brasil, ele moldou a dinâmica urbana que nós temos ainda hoje e a forma de ocupação desses territórios. Tudo bem, minha gente? Então, acho que isso é importante para a gente conseguir compreender esse processo. Quando a gente fala sobre dinâmica populacional, a principal delas é saída do campo para a cidade. Agora, o êxodo rural, ele sempre acontece. A pessoa vai embora de uma vez, ou seja, não. Ela vai, muitas vezes ela passa um tempo na cidade e depois volta. Tem até um caso muito interessante, eu vou tomar agora. Você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, aproveite para deixar aquela curtida, para deixar aquele comentário aqui no canal, se inscreva no canal, tá certo? Adquira o curso, certo? Vai fazendo esse processo, porque isso com certeza ajuda na tua aprovação, beleza? Vamos guardar. Tem uma história, que não é uma história falsa, é uma história verdadeira, que é um conhecimento nordestino, que diz o seguinte: quando o vento sopra de norte para sul, o sertanejo tem que arrumar sua mala e ir para a capital, porque não vai dar nada naquele ano. Veja só. Poxa, mas o sertanejo ele não tem cultura. Não, ele não tem escolaridade. Cultura ele tem. E ele sabe de campo, sabe do campo, da colheita, muito mais do que a gente. Depois de muitos anos foi verificado que quando o mar na África aquece 1 grau, o vento ele muda a posição e ele sopra de norte para sul. E quando acontece isso, é um ano ruim de colheita, é um ano que não vai dar nada. Então, todo esse tempo, o sertanejo sempre teve correto. Quando sopra o vento de norte para sul, é sinal de que a plantação não vai dar em nada. Veja, é um conhecimento que a gente também tem que entender. Que a gente também tem que saber que eles faziam isso. Então, duas coisas. Primeiro, existe o êxodo rural, mas também existe a migração sazonal, que é aquela que a população deixa a sua terra, ok? Durante um período, depois volta. É muito comum deles deixarem no período de seca. Então, na seca, eles vão para a cidade para trabalhar de quê? Para o que tiver. Basicamente isso. Eles vão para trabalhar no que tiver na terra. É assim que eles se localizam. Então, o sertanejo ele vai para a cidade grande para trabalhar naquilo que for possível para eles nesse momento, tá certo? Então, esse é o êxodo rural. A outra migração, a outra dinâmica populacional importante para a gente pensar é a migração pendular. O que é isso? É uma coisa que muito provavelmente vocês que estão me assistindo
vivenciam no seu cotidiano, que é sai de manhã para trabalhar, volta de noite para casa. Sai de manhã para trabalhar, volta de noite para casa. Inclusive, muita gente compra curso online porque não aguenta mais estudar longe de casa e tudo mais. Mas o que é importante a gente entender, a gente aprender disso. As nossas cidades, elas são formadas do centro para as periferias. Dos centros para as periferias. Os centros, eles em geral, são formados, ocupados pelo comércio. Então é um centro comercial que vai existir. Existe ocupação urbana? Existe. Muito cuidado também para essas questões, assim, colocar, não existe habitação no centro da cidade. Isso é falso, mas ele é mais comercial. Inclusive, uma forma para você observar o centro da cidade. Observe isso. Em boa parte das cidades acontece, quando tem prédio, o térreo é comércio e logo em cima tem casas. Apartamentos, no caso, né? Mas moradia urbana. Presença nos térreos no térreo, ele é habitação, ele é comércio e em cima é habitação. Isso é muito presente nos grandes centros urbanos. Mas a boa parte da população mora nas cidades periféricas. Quando não é nas cidades, é nos bairros periféricos, tá? Eu tô falando de cidade, mas eu tô falando dos bairros também, porque a gente fala das regiões metropolitanas, tá? Mas nos bairros periféricos. Então, é a população que migra todo dia. E essas cidades, inclusive, elas ganham um termo importante, que é o de cidades dormitórios, ou de bairros dormitórios. E por que é importante a gente pensar nisso? Cidade dormitório ou bairro dormitório? Porque são locais que muitas vezes não têm uma vida independente. As pessoas, elas precisam, elas fazem a maior parte das suas ações nos centros urbanos. Quem aqui nunca viveu uma parte da vida, algumas pessoas, né? Que vão precisar de quê? Você sai de manhã cedo, estuda, trabalha e volta de noite somente para dormir. O que é de vida que você faz no seu bairro? Ou seja, o que você tem, o que você conhece, o que você participa no seu bairro. Então você precisa olhar para isso. Quando a banca fala sobre dinâmicas populacionais no seu edital, ela está dizendo você precisa observar as diversas dinâmicas que acontecem por conta da formatação urbana. Então, se você não tem uma vida naquele local, você dificilmente vai ter questões culturais, lazer. Então, isso vai moldando a forma como a gente organiza o nosso espaço urbano. Entenderam isso? Então, isso é bem importante para a gente pensar também nessa migração pendular. Beleza, meu povo? Isso acontece nas cidades e nos bairros periféricos também. Em geral, quem é que mora nesses bairros periféricos? A população mais pobre. Por quê? Porque é onde o bolso dá para pagar. Basicamente é isso. Próximo da cidade, os locais mais bem localizados, eles são muito caros. Aí você já tem uma especulação imobiliária. Entende isso? Essa localização também ajuda a gente a entender todo esse processo de uma dinâmica de ocupação do território urbano das nossas cidades. Ok, minha gente? Você precisa ter essa mente muito ligada quando a gente fala sobre essa ocupação urbana, tá certo? E aí, a gente vem para uma divisão político-administrativa. Essa divisão que vai acontecer aí está em 8 partes. 8 partes. Vamos lá. A gente dividiu na outra vez, que está no edital de vocês, por regiões geoeconômicas. Professor, é uma outra divisão de Sergipe? Sim. Qual o objetivo dessa divisão de Sergipe? Que é uma divisão, inclusive, que está no edital, que está na Constituição de vocês. Por isso ela tem uma importância, obviamente, muito grande. Tá certo? Ela leva em considerações vários aspectos. Olha aqui.
essa divisão político-administrativa. Ela leva em consideração aspectos sociais. Quando eu digo social, é ocupação urbana, habitação, moradia, tudo isso está presente aí. E também saúde, ou seja, divisão de saúde, educação, o IDH. IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Por que o IDH ele é tão importante, minha gente? Porque o IDH ele não vê só a economia. Ele não vê somente a... Como é que eu poderia dizer? Ele não vê somente o tanto de dinheiro que aquele local produz, mas a sua divisão. O IDH ele é um indicador muito mais amplo. Ou seja, eu preciso ver se aquele local ele é um local bom para se viver. Porque, por exemplo, uma cidade que seja altamente industrial, aí a produção econômica dela é lá em cima, mas quem garante que quem vive naquela localidade vive bem? Que as condições sociais são boas para aquela população. Isto é o IDH que vai observar. Além disso, nós temos uma cultura. São os vários indicadores que são observados nesse momento. E aí a gente tem essa divisão dos outros 8 locais. Então você tem esse agreste central sergipano, essa faixa mais roxa aí. Então ele bota esse agreste mais central. Lembra que da outra vez a gente dividiu Sergipe basicamente, eu estou dizendo basicamente é porque é a divisão mais simplória, mas que ajuda também vocês, que é litoral, agreste, sertão. 3. Litoral, agreste, sertão. O litoral é a faixa costeira, fácil. O agreste é uma região de transição e o sertão é o da Caatinga. Beleza? Essa parte mais roxinha que está aí, esse agreste central sergipano, que a gente falou que é uma mata de transição, não tem uma densidade populacional tão alta, certo? É uma região que você tem mais tabuleiros costeiros. O Alto Sertão Sergipano é a região mais forte da Caatinga, certo, meu povo? Vamos lembrar dessa divisão aí. Mais forte o agreste sertão é que você tem ali algumas cidades com alta densidade populacional, mas em geral são cidades menores que tem essa região aí que se localizam nesse alto sertão, ali fazendo fronteira, né? Essa divisa aí com Bahia e Alagoas, né? Porque Sergipe faz isso aqui, de um lado Alagoas, do outro Bahia, certo? Para a gente entender essa localização. Aí nós temos o Baixo São Francisco, Sergipano, que vamos lembrar que esse Baixo São Francisco é uma região que tem o Rio São Francisco, essa é fácil, né? Mas que a gente tem uma forte produção mecanizada das frutas. Então você tem uma região onde existe uma necessidade da chegada de profissionais de alta especialização. Tudo bem? Então, existem profissionais especializados nesse momento, ok? Nós temos também nós vamos ter ali também o Centro-Sul Sergipano, essa área em azul ali, certo? Faz ali fronteira com a Bahia, essa área que está localizada, uma cidade grande ali também, você vai ter a cidade de Lagarto, né? Que funciona ali como um centro administrativo, para que as outras cidades, elas vão até a cidade de Lagarto também, né? Com necessidades, certo? Você tem o leste sergipano, que é essa região acima, um pouco ali da região metropolitana de Aracaju. Você tem a Grande Aracaju, né, que é formada... a região metropolitana de Aracaju é formada pelas 4 cidades, mas você tem uma Grande Aracaju ali, que é onde concentra a maior parte da população. Você tem esse leste sergipano, o médio sertão sergipano e o sul sergipano, certo? Então, ou seja, você tem essa divisão político-administrativa que está aí localizada, ok? Então, ela está na Constituição do Estado. Por quê? É a formatação de divisão mais estabelecida que nós temos no nosso território, tá certo? Então, essa localização, ela tem essa importância também, tá certo? E para que essa divisão? Aí você precisa entender. Facilita na implementação das políticas públicas. E aí que eu quero que você diga, professor, mas nada funciona. Não quero saber disso. Eu quero saber da teoria. Qual é a teoria? A minha divisão, a forma que eu consigo organizar, facilita que o poder público ele tenha um olhar voltado para aquela região.
facilita que o poder público ele consiga organizar o território a partir dessa divisão. E, a partir disso, eu aplicar uma política pública, que muitas vezes vai ser uma política pública setorializada. Ou seja, eu não posso fazer uma política geral, algumas vezes, né? Eu preciso fazer uma coisa localizada, formada naquela região, tá certo? Então, isso é importante para a gente conseguir entender esse processo aí no estado de Sergipe. Eu preciso... Qual é a possibilidade de fazer políticas públicas? Isso facilita essa divisão e ela vai ser feita por quem? Pelos especialistas. Uma divisão dessa, minha gente, ela é multidisciplinar. Então, eu vou pegar geógrafo, sociólogo, historiador, economista. Essas pessoas integralmente vão fazer essa divisão, tá certo? E aí, entender que o estado de Sergipe é um estado plural, tem saberes diversos, culturas diversas. Eu não posso achar que a cultura do sertão é igual ao litoral. O sotaque muda, meu povo. É um exemplo pequeno, mas importante para a gente entender. A culinária, a forma de vestir, de falar, isso muda. Então, entender que o estado de Sergipe ele é diverso, ele é múltiplo, ele é amplo. E aí também a região que tem necessidades muito latentes, que a gente pode entender aí também, é o Alto Sertão. Não só ela, mas o Alto Sertão tem necessidades que são carregadas historicamente e que são problemas invisibilizados muitas vezes. Então, olhar para as diversas regiões, mas também conseguir olhar locais que historicamente permanecem com um nível de atraso econômico e atraso da qualidade de vida da população também é muito importante para você ter esse olhar holístico, né? Você ter uma compreensão holística da sociedade. Beleza, meu povo? Agora a gente parte para as nossas questões. Olha que questão grande e boa para você conseguir observar. Qual é a minha dica? De pause. Resolva a questão e volte para a minha resolução dessa questão aqui, tá certo? Então você consegue observar melhor. Então, vamos embora resolver questões aqui, tá certo? Uma questãozinha mais complexa, para a gente conseguir compreender aí. E aí, o que eu digo para vocês que é muito importante nesse processo, tá certo? É muito importante a gente ler com a devida atenção, certo? Ler com a devida atenção toda a questão. Não caia nesse negócio de que ler rapidamente, como a gente viu algumas vezes. Não. E aí uma coisa que eu vou dizer para vocês. Uma coisa fundamental para a prova é você fazer simulado. Para que isso? Para você conseguir não só testar o seu conhecimento. Entenda isso. Não é só testar o seu conhecimento. É também você testar o que você vai fazer. Significa, é você testar como você vai fazer. É você testar o seu tempo resolvendo questões. É você testar se você fica nervoso. Qual prova você faz primeiro? Pô, tô afiado em conhecimentos bancários. Vou começar com conhecimentos bancários. Ou não, começa com português. Estabelecer estratégia de prova é crucial. Eu digo sempre isso aos meus alunos. Estabeleça estratégia de prova. Isso é fundamental. Beleza? Vamos embora para a nossa questão. A dinâmica urbana de Sergipe tem se transformado significativamente nas últimas décadas, refletindo mudanças socioeconômicas e de infraestrutura. Com base nisso, assinale a alternativa que descreve corretamente uma característica marcante do processo de urbanização do Estado. Então ele está dizendo, o Sergipe está se transformando, cada vez mais sendo um estado mais urbano. Como é que a gente consegue vislumbrar isso no processo atual? E as dinâmicas disso? Letra A. O crescimento urbano de Aracaju tem se dado de forma desordenada, com expansão significativa para áreas rurais, sem planejamento prévio. O único erro dessa questão, essa alternativa, na verdade, é dizer rurais. Porque ele vai dizer, o crescimento urbano tem se dado de forma desordenada, perfeito? Com expansão para áreas urbanas. Crescimento da população urbana, sem planejamento prévio.
Muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, atenção. Canso de ver aluno dizendo, professor, eu estava tudo tão... E errei. Sabia o conteúdo e errei a questão. Não faça isso não, porque uma questãozinha conta. Você que é concurseiro sabe disso. B. As cidades médias, como Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro, têm desempenhado um papel importante na descentralização econômica, reduzindo a dependência de Aracaju. Perfeito, minha gente. É isso mesmo. A questão disse, por acaso, que Aracaju não é uma cidade importante. Aracaju disse que... A questão disse que Aracaju não é a maior cidade. Não. A gente sabe que Aracaju é a maior cidade. Mas as cidades menores, mas que são grandes para a sua localidade, elas desempenham um papel importantíssimo. Por quê? Ela vira um centro para as outras cidades menores. Entendam isso que é importante. Então, duas cidades que ele destacou aqui, Itabaiana e Nossa Senhora do Socorro. Beleza? Então, isso para a sua prova é crucial. Letra B, nosso gabarito, tranquilo. Você não vai errar isso na hora da prova, tenho certeza. B, as cidades médias... Desculpa, C. A urbanização em Sergipe é predominantemente concentrada no litoral, sem grandes impactos nas regiões do Sertão e Agreste. Parou aí, tá falso. A primeira parte tá certa, a segunda tá errada. Como é que eu posso dizer que uma migração gigantesca do sertão para o litoral não causa impacto no sertão? Claro que causa. Uma diminuição da densidade populacional, isso já é importante. Uma cidade que diminui a sua população é o quê? Isso é importante a gente pensar. É, obviamente, uma concentração que gera impacto em todo o estado. D. O estado apresenta um elevado índice de urbanização, com mais de 90% da população vivendo em áreas urbanas. Não, gente. Olha o que eu falei. Fica parecendo que acabou o homem do campo. Acabou o sertanejo. Não, não tem 90% da população de Sergipe vivendo na cidade. A gente hoje tem a maior parte da população, ali 60%, certo? Vivendo em áreas urbanas. Até porque você tem um debate a respeito de quais cidades são urbanas ou não, né? Mas não chega em 90%. Nós temos cidades do sertão que ainda tem uma boa parte da população. Letra E. A dinâmica urbana de Sergipe é marcada por um crescimento homogêneo. Parou aí. É um crescimento homogêneo? Não. É um crescimento heterogêneo. Aumenta a população do campo, ali a população vendo no campo, questões de trabalho e tudo mais. Depois volta a população começa a migrar do campo para a cidade. Depois as cidades começam a estufar, que é uma realidade nesse momento do mundo. As grandes cidades, que aí tem a ver justamente com a letra B. As grandes cidades, elas estão tão apinhadas de gente, e isto causa tantos problemas urbanos, que inclusive a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá certo? Mas o que acontece é isso, é tanta gente vivendo nas grandes cidades, que uma parte da população começa a vislumbrar cidades menores, mas próximas, porque nós temos ainda a questão de trabalho, próximas que permitam uma melhor qualidade de vida. E com a possibilidade do teletrabalho, isso aumentou ainda mais. Muitas pessoas trabalham em regime de home office ou semi-home office. Então, se você vai apenas um dia ou 2 dias na semana para o seu trabalho, presencialmente, você pode morar um pouco mais longe, porque o seu deslocamento ele não vai pesar tanto. São 2 vezes na semana que você vai presencial, então você consegue morar um pouco mais distante. E aí você percebe que tem uma cidade perto da capital que tem uma condição de vida melhor e vai morar lá. Isso tem acontecido. É uma localização para você pensar também isso aí, beleza? Então é de maneira heterogênea. Beleza? Fez isso? Segunda questão, mais uma vez, dá aquela pausa, responde a questão, volta para nossa explicação e vê o que você acertou ou errou. Uma segunda questãozinha. As cidades também sofreram transformações a partir da intensificação do êxodo rural. São consequências desse processo nas grandes cidades, exceto. Então, e aí eu volto a repetir, quando cair uma questão pedindo exceto, errada, a exceção de uma, incorreta, tu vai marcar, grifar, riscar, tudo. Para quê? Para não errar na hora da sua prova, certo? É batata o aluno
lê a primeira vez é exceto, às vezes fica em dúvida. Aí vai responder outra questão. Quando volta, esquece de ver o que é exceto, marca a correta. Cuidado. Então, são consequências. Menos ele, que é uma coisa que não é consequência. Letra A. A diminuta da oferta de serviços públicos para a população. Isso é verdadeiro ou é falso? Isso é verdadeiro, não é nossa questão. Por quê? Vê uma população gigantesca morar nas grandes cidades. As nossas cidades se prepararam em educação, saúde, segurança, habitação para essa população? Não. Quer ver uma questão muito séria das nossas grandes cidades? Saneamento básico. Nós falamos, em geral, da falta de água olhando para o sertanejo. Nós falamos da falta de água olhando para o homem do campo. Mas em várias comunidades, nas grandes cidades, não tem oferta suficiente de água potável. Não tem esgotamento sanitário dentro das grandes cidades. Isto é uma coisa para você observar, ok? Que é o que está na letra B. Precariedade das infraestruturas e saneamento básico. É exatamente isso. É o que acontece. As pessoas vão morar em locais insalubres, em locais que não permitem uma boa ocupação urbana, tá certo? Letra C. O elevado nível de empregabilidade da população local. É isso? O elevado nível de empregabilidade. Isso é um efeito do êxodo rural? Não. Isso é, pelo menos, que não diretamente, mas até uma causa. Por quê? Fiquei sabendo que tem emprego lá em São Paulo e por isso eu vou. Então, você vai por causa disso. Mas não é elevado o nível da empregabilidade que vai fazer você chegar no território. São coisas diferentes. Não é uma consequência. Então, tá errado. Letra D. O desenvolvimento de ocupações irregulares nas periferias. Exatamente. Exatamente. São moradias, localidades que estão acontecendo de maneira irregular, precária e tudo mais, como a gente viu. O aumento de trabalhadores ocupados no mercado informal. Perfeitamente. Gente, o Brasil, hoje, é um país que quase metade dos trabalhadores são trabalhadores informais. São pessoas que trabalham em empregos inconstantes. Esse é o principal problema. Que não tem direitos. Então, se amanhã, que Deus o livre, mas todos nós estamos sujeitos, ele acaba tendo um acidente de trabalho, o que vai acontecer com ele? É um prejuízo, porque ele não tem nenhuma garantia. É a lógica de você não ter um colchão para o caso de algum problema. Essa é a questão para a gente conseguir entender esse processo. Tá certo, minha gente? Então, essa questão é importante para a gente entender também a localização do Brasil hoje no mercado informal. E qual a maior parte da população que vai para os mercados informais? Quem vem desse êxodo rural para as grandes cidades. É uma parcela significativa da nossa população. A terceira questão. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha mais objetiva e mais para você decorar. Aqui é decoreba mesmo. Eu não gosto disso. Mas eu trouxe essa questão porque eu acho que é uma possibilidade da banca trazer para vocês. Aracaju e outras cidades próximas formam a mais importante área urbana do estado de Sergipe. Estão localizados na região metropolitana de Aracaju. Se você quiser, vou voltar aqui, tá? Se você quiser saber a Grande Aracaju, você vai olhar para esse vermelhinho aqui. Você vai no vídeo decorar todas essas cidades aqui. Mas quando a gente vem para a região metropolitana de Aracaju, a gente precisa saber quais são as questões. Estão localizadas na região metropolitana de Aracaju, além da capital sergipana, então ele não está pedindo Aracaju. Os municípios de... Quais são os municípios que fazem parte da região metropolitana de Aracaju? Nosso gabarito é letra D de dado. Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. Isso é decoreba. Aí, meu velho, você tem que decorar, tá bem? Não tem muita escapatória. É isso e isso, tá bem? Vê, lê, relê, copia, que isso ajuda muito vocês, né, na hora de lembrar mesmo, né? Pode tentar fazer um acrônimo, né? CCS, sei lá, Coqueiros, Cristóvão e Socorro. Isso ajuda um pouquinho na hora de você lembrar para a sua prova. Analise as proposições sobre os tipos de migrações frequentes no cotidiano da sociedade brasileira. Então, quais são os tipos de migração? Letra A. Migração pendular. Essa eu falei. Essa você não pode errar. Na verdade, eu falei todas aqui, né?
Essa metropolitana, mas vamos estar aqui direitinho. A migração pendular é aquela em que o trabalhador muda de cidade dentro de uma região metropolitana, principalmente a da cidade principal para outra próxima. Isso é migração pendular, pessoal. É isso. O trabalhador, ele migra de cidade, ele muda, ele faz uma mudança. Não, minha gente. Migração pendular é o processo cotidiano de boa parte da população saindo de casa para o trabalho, do trabalho para casa e habitando as cidades dormitório ou os bairros de periferia, que também são bairros dormitório. Isto é migração pendular, não envolve uma mudança de fato de CEP, ok? 2. Migração sazonal é aquela em que os imigrantes permanecem fora de seu lugar de origem durante determinado período, em geral, a trabalho, e depois retornam ao lugar de origem, onde ficam à espera de uma nova oportunidade. É isso. 2, verdadeiro. Lembra do que eu falei do vento que sopra do norte, o sertanejo pega, vai para o litoral, depois volta para casa quando as coisas ficam melhores? É a migração sazonal, tá certo? E aí a gente vai para as alternativas. Somente a alternativa 1 e 3, falso. Eu já sei que a 1 é falsa, então 1 não é. Eu já sei que A não é, B não é e D não é. Por que eu estou dizendo isso? Quando cair uma questão dessa na tua prova, tu vai resolver desse jeito. Eu tenho certeza que uma não é. O que eu faço? Eu excluo ela. Nesse caso aí, tu vai ficar entre duas alternativas, melhor ainda. Eu já sei que o 2 é verdadeiro, mas as duas têm 2. Então, não consegui matar. Vamos ler a 3. Quando você vai fazer a sua prova, você vai fazer desse jeito. Facilita o processo. 3. Na migração intrametropolitana, o trabalhador reside em uma cidade de certa região metropolitana e se desloca diariamente até a cidade principal ou a cidade vizinha para trabalhar ou estudar. Ele descreveu a migração pendular. Beleza? Então, tá falso. 4. Migração cidade-cidade caracteriza-se pelo fluxo de pessoas entre... E aí, a gente já sabe que a letra E. Na verdade, a gente já sabe que a letra E. Porque se a 3 está falsa, sobra para a gente a letra E, 2 e 4. A migração cidade-cidade caracteriza-se pelo fluxo de pessoas entre diferentes cidades em busca de melhores condições de vida. Ou seja, a pessoa migra, como eu falei para vocês aqui, essa migração cidade-cidade. Então, eu saio de Aracaju para Barra dos Coqueiros porque eu consigo uma oportunidade melhor lá, eu passei no concurso lá, ou eu vou migrar de uma cidade para outra porque lá eu consigo uma melhor qualidade de vida. Tudo isso é a migração cidade-cidade. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado da aula. Nesse nosso curso, nós temos conteúdo completo e todos os professores trazendo conteúdo completo para o concurso do Banese. Tá bom, meu povo? Então, espero que tenham gostado. Resolvam muitos exercícios, certo? Tamo junto. Resolvam questões. Forte abraço.